Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Sejam bem-vindos ao nosso momento sublime. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Hoje eu quero trazer para vocês um versículo lá da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 4. O apóstolo Paulo nos orienta com uma afirmação muito linda. Precisamos refletir sobre ela, precisamos fazer uma autoavaliação a respeito da nossa vida, nossa comunhão com Deus, como estamos diante desse Deus, diante do tanto que Ele fez, faz e continuará fazendo por todos nós. Deus valoriza muito a nossa comunhão com Ele, pagou um alto preço por essa comunhão e nós precisamos, ainda que não tenhamos condições de corresponder à altura, nós precisamos nos esforçar para fazer a vontade de Deus. Ele merece isso de nós. E o texto diz assim: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Então, o apóstolo Paulo está falando a respeito do sacrifício de Jesus, porque ele se ofereceu em sacrifício por nós, qual o objetivo, o que ele conseguiu com este sacrifício, né? E o quanto ele agradou o Pai com a submissão e com a obediência de vir ao mundo e morrer pelos pecados da humanidade. Então, é um texto lindo. Todos nós sabemos que o pecado nos prende ao mundo. E Paulo chama de o presente século, e um presente século mau. Então, o pecado nos prende ao mundo. Tudo aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus, na verdade, isso fazemos agradando o mundo. Então, é como se fosse uma prisão, como se fosse umas algemas, né, que o inimigo coloca em nós. Num lado está o meu pulso e do outro lado está o pulso do rei desse mundo, do senhor desse presente século mau. Então, se eu permito que o pecado tome conta da minha vida, então eu permito também ficar atrelado a Satanás e ser usado como joguete para os planos dele, que é afrontar a Deus. Então, o pecado nos prende ao mundo. Quando pecamos, nós fazemos a vontade de Satanás. Então, desagradamos a Deus. Então, a única maneira que Jesus tinha para nos livrar do presente século e nos livrar do poder de Satanás seria vencendo aquilo que nos prende a ele, que é o pecado. Então, Jesus vem ao mundo e se oferece em sacrifício por nós, derrama o seu precioso sangue. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É porque somos pecadores que ele morreu na cruz em nosso lugar. Então, no momento em que ele mata o pecado, ele destrói as algemas. Você não precisa continuar mais atrelado a Satanás fazendo a vontade dele. Você não precisa estar mais preso a esse presente século, a este mundo. Você não precisa mais. O inimigo vai continuar investindo contra você e contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele vai continuar fazendo o trabalho dele. Mas agora, aquilo que nos prendia a ele, que é o pecado, foi resolvido lá na cruz do Calvário. Jesus destronou Satanás, Jesus rompeu as algemas. Agora eu não preciso mais ser escravo do pecado, ser escravo de Satanás. E Jesus fez isso, primeiro diz o apóstolo Paulo, para agradar ao Pai, em obediência ao Pai, mas também fez isso porque nos amou tremendamente. Ele nos amou, né? Agora, em Cristo Jesus, nós também podemos agradar ao Pai.
né? Então, para agradar ao Pai, em obediência, ele se submeteu e nos amou até o fim, deu a sua vida por nós. Agora, rompendo as algemas, nós podemos agradar ao Pai, assim como o Filho agradou. Então, essa é a questão. O Pai e o Filho estão em harmonia, sempre estiveram em harmonia. O Pai e o Filho estão em harmonia. E nós? E nós, né? Alvo do amor dos dois, também estamos em harmonia com o Pai e com o Filho? Essa é a questão. Então, nós devemos tratar desse assunto diariamente. Conversar com Deus, procurar nos orientar na palavra, nos alicerçar na palavra, nos ensinamentos do Senhor a respeito do assunto, estar sempre em comunhão com o Senhor, em oração, porque é assim que nós fazemos a vontade de Deus em Cristo Jesus. E quando isso acontece, nós agradamos a Deus. E quanto mais agradamos a Deus, mais Ele pode nos abençoar, né? Porque os nossos pecados limitam a ação de Deus nas nossas vidas. Então agora não há mais necessidade de você ser escravo, escrava do pecado. Cristo rompeu esta algema. Atrele-se agora pela fé em Cristo Jesus e pela orientação do Espírito Santo. Receba de Deus todas as orientações e todas as condições para ser uma pessoa vencedora na vida cristã. Pense nisso, pense nisso. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Querido Pai, muito obrigado, porque agora podemos fazer a tua vontade. O teu Filho Jesus propiciou isso para nós. Muito obrigado. E no nome dele nós te pedimos, ajuda-nos a caminhar cada vez mais em comunhão contigo. É o que te pedimos. Amém, Senhor. Amém, amados? Temos todos um bom dia.